Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati, faço parte da equipe de gestão de projetos aqui da agência N1. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como vocês podem gerir toda a parte de logística de vocês dentro da Vetax. É muito importante que as configurações sejam feitas de forma bem precisa, para que você evite aí possíveis questões com o processo de compra, a experiência de compra do seu cliente na sua loja. Vamos imaginar aí dois cenários. Um cenário em que você não coloca prazos e valores corretamente, e aí o cliente faz todo o processo de compra, né? E aí ao chegar no checkout ele se depara com um prazo às vezes muito maior do que o que ele esperava, ou com um preço muito maior do que ele esperava. E às vezes pode ser um preço e um prazo que não são reais, né? Porque você não configurou corretamente essas informações, e aí o cliente desiste da compra. E um outro cenário em que você também não configura corretamente essas informações, o cliente faz todo o processo de venda, ele se depara com preço ok, um prazo de entrega ok, e aí na realidade os prazos e os preços são outros. E aí você pode ter problemas aí no seu pós-venda, em que o cliente vai procurar o seu saque, vai reclamar de você em site de reclamação, em redes sociais, porque você não entregou o seu pedido no prazo. E se você configura o preço abaixo do que o que você está pagando, você está tendo um prejuízo operacional. Então é muito importante que essas informações sejam configuradas de forma correta, tá? Então vou ensinar vocês agora o básico de como realizar essas configurações aqui dentro da Vetax. Você vai ter aqui o seu painel administrativo, você vai vir aqui em estoque e entrega, e aí em estratégias de envio, tá? Primeiro passo é configurar as políticas de envio. O que são as políticas de envio? As tabelas de frete das transportadoras que você escolher utilizar aí no seu e-commerce, tá? Então você vai, por exemplo, se você escolhe trabalhar aí com a transportadora XPTO, você vai pegar, clicar aqui em criar política de envio, vai fazer o download da planilha modelo, vai enviar essa planilha modelo para o seu operador, né, de transporte, de logística, e vai pedir para ele que você precisa da tabela com os preços e prazos dele, né, nesse modelo Vetax, porque é essa tabela que você vai subir aqui dentro da plataforma, tá? Coletada essa tabela, você vai criar ali a política de envio, então você vai colocar um nome para ela, um ID, o método de envio, que é o que vai aparecer lá no checkout. Então, se o método é expresso, se é motoboy, enfim, vai colocar aí o método de envio, vai fazer o upload da planilha, vai colocar as dimensões do seu pacote, se você tiver um pacote padrão. Você vai dizer se essa transportadora entrega aos sábados, domingos e feriados. Se tiver um modal específico, então, por exemplo, produtos de linha branca, produtos químicos, móveis, precisam ter modais configurados aqui dentro da plataforma. Qual é o mínimo de itens que tem que ter dentro do pacote, valor mínimo e valor máximo, tá? Num outro momento a gente vai falar aqui sobre a questão dos pontos de retirada em um outro vídeo, então a gente pula essa parte aqui por enquanto. E aí a configuração de tempo, você vai filtrar aí o horário de funcionamento dessa transportadora, tá? Você vai marcar se você aceita compras fora do horário de funcionamento e o que essa funcionalidade vai fazer. A gente vai, por exemplo, a transportadora não entrega aos domingos, e aí eu estou fazendo uma compra aos domingos, tá? O e-commerce vai aceitar essa compra, só que ele vai acrescentar um prazo aí, horas ou dias, no prazo de entrega desse cliente, para que isso fique bem acurado, bem correto. E aí você vai dizer aí quais os prazos de entrega, os horários, nesse caso aqui do horário de funcionamento da transportadora, em quais horários que ela funciona, quais os horários de entrega dela. Tá? Então você pode selecionar, por exemplo, todos os dias da semana de 9 às 18. Feito isso, você vai salvar as alterações e a sua transportadora está criada. O próximo passo é a gente fazer a criação da DOCA. O que é a DOCA? É nada mais nada menos do que o local da onde o seu pedido vai partir, tá? Pode ser do seu centro de distribuição, da sua loja. Então a gente vai dizer exatamente de onde esse pedido está sendo enviado, de onde que esse pedido está partindo para ser entregue para o cliente final de vocês. A gente vai cadastrar um nome, um ID. A gente vai associar políticas de envio, ou seja, quais transportadoras
essa doca utiliza para fazer o despacho desses pedidos. Então, né, das transportadoras que a gente cadastrou, quais que fazem o despacho dessa doca específica. Política de venda, que é a política comercial da Vetex, que a gente também pode tratar isso em um outro momento, em um outro vídeo. Prioridade adicional de tempo. Eu vou dizer qual a prioridade dessa transportadora dessa doca, lá no checkout. Então, se eu tenho um centro de distribuição e eu quero dar preferência para o centro de distribuição ao invés das minhas lojas físicas para o despacho desse pedido, eu vou dizer que ele tem prioridade máxima aí na hora de ter um critério aí de desempate entre uma loja e uma transportadora, por exemplo. Eu vou dizer o tempo de custo desse pedido, ou seja, quanto tempo eu demoro para fazer o processamento desse pedido, tá, para despacho, e isso vai ser incluído lá no prazo de entrega. Então, se eu demoro 3 dias, desde que o pedido foi aprovado ali, o pagamento, até fazer a separação, embalagem, emissão da etiqueta, notificar a transportadora ir lá buscar esse pedido, se eu demoro 3 dias nesse processo, eu preciso colocar aqui no tempo de custo. A gente tem aqui o overhead de tempo de custo, é mais um critério de desempate. Então, se eu tenho 2 docas que estão próximas ao cliente, né, e a gente precisa fazer um desempate entre essas 2 docas, esse overhead é um critério de desempate. Quanto menor o tempo, né, essa doca vai ser escolhida pelo tempo menor do que a outra. Esse tempo aqui ele não é incluído no prazo de entrega, tá? Aí a gente tem aqui as opções de integração, se vocês quiserem realizar, e você vai cadastrar o endereço da sua doca e vai salvar as alterações. Feito isso, doca cadastrada. E aí a gente parte para o próximo passo, que é o estoque. O estoque é onde eu armazeno essa mercadoria, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um centro de distribuição e lojas físicas, eu preciso cadastrar estoques separados, né, para esses locais, para que eu tenha um acompanhamento bem preciso de quanto que eu tenho disponível em estoque em cada local, tá? Para que a gente evite aí overselling, algo nesse cenário. A gente vai clicar aqui em criar estoque, a gente vai dar um nome para esse estoque, vai dizer se ele está ativo ou não. Eu vou associar esse estoque a uma doca específica, tá? Não necessariamente o local do meu estoque vai ser o local da onde eu faço o despacho desse pedido, tá? Mas eu preciso associar esse estoque a uma doca, ou seja, um local que vai fazer o despacho desse pedido. Eu vou dizer se esse estoque é dentro de uma loja, então se eu tiver aí a opção do in-store cadastrado no meu painel, eu posso fazer essa associação aqui nesse momento. Em outro momento também a gente pode falar especificamente sobre o in-store, né, que é uma funcionalidade aí da Vetex, para venda dentro das lojas físicas. E aí, feito isso, a gente salva as alterações e aí a gente tem toda a nossa estrutura de logística cadastrada. Mas, Tati, como que eu testo se isso está funcionando corretamente? Como que eu sei se os prazos estão corretos, se os valores estão corretos? Gente, primeiro ponto, que além de toda essa estruturação, é muito importante que vocês tenham muito bem cadastrado lá no cadastro de produtos de vocês toda a parte de medida. Então, tamanho, peso, cubagem desse produto, para que isso seja calculado de forma correta, tá? Feito isso, a gente vem aqui no simulador de envio. Eu vou selecionar um país, uma política comercial, um produto específico, um código postal ou endereço, e aí eu vou ter a simulação do meu frete para saber se os valores e os prazos estão corretos, tá? Vou pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui, ó, código postal, as opções de entrega disponíveis, tá? Qual que é o produto que eu escolhi, toda a questão da cubagem, do peso dele aqui. E eu tenho aqui, ó, transportadora que foi considerada, valor, prazo de entrega total, quantos itens tem disponíveis no estoque. E eu tenho 2 transportadoras aqui que foram desconsideradas. E aí aqui na frente a Vetex dá um motivo, tá?
Então, se em algum momento vocês passarem por algum problema de um cliente questionar, nossa, mas por que, igual aqui no caso do PAC, por que o PAC não está aparecendo para mim? Você pode vir aqui no simulador de envio, simular esse envio junto com, né, com os dados que o cliente te passar, e aí você vai poder identificar possíveis problemas aí no cadastro da sua tabela ou no cadastro da sua transportadora, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que possa auxiliar vocês aí nesse processo, tá? E a gente vai voltar aí com mais conteúdos para vocês, pessoal.